tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de junho de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.409, ele tem 5 páginas, 51 elogias e 7 máximos. O tema é binômio, reconhecimento, gratidão e foi elaborado segundo a especialidade holomaturologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo já, Leonardo Rodrigues. Leonardo Guimarães Rodrigues, ele é professor universitário graduado em farmácia e psicologia, especialista em acupuntura, brasileiro natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2010 também, e tenepsista desde 2006. O binômio reconhecimento-gratidão é a conjunção da capacidade característica ou atributo de a consciência intra ou extrafísica, perceber, enxergar, compreender e admitir o reconhecimento de aporte patrocinado por outrem, passando a se sentir agradecida pelo benefício obtido. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da gratulação evolutiva, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade, o holopensene da interdependência evolutiva. Na fatologia, a necessidade da retribuição após o reconhecimento dos ganhos admitidos, o sentimento de ter mérito diante da ajuda recebida, o nascimento progressivo do sentimento de gratidão pelas oportunidades de aprendizado, o hábito de ajudar e de se permitir ser ajudado, o ato de sentir e ter gratidão por si próprio, a gratidão pela oportunidade desta ressoma aos pais biológicos, independentemente dos reveses grupo-kármicos, a gratidão a Tares recebida, a gratidão à dupla evolutiva, a mega oportunidade desta vida intrafísica com a consequente gratidão aos preceptores evolutivos, a gratidão aos esbregues evolutivos, a gratidão à superintendência do evoluciólogo no planejamento da proexis. Na parafatologia, os desbloqueios corticais favorecendo a lucidez perante os benefícios recebidos, os extrapolacionismos de fraternidade vivenciados, os esforços assistenciais do amparador extrafísico, muitas vezes imperceptíveis aos olhos do assistido. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo aportes, que, considerando a evoluciologia, o verbetógrafo listou 22 variáveis com os motivos gratulatórios relacionados a diversos aportes inerentes à ciência conscienciologia. Na remissiologia, nós destacamos gratidão, macrosenso, paracompreensibilidade interassistencial, reconhecimento, retribuiciologia e senso de gratidão. O binômio reconhecimento-gratidão, vivenciado com holomaturidade consciencial, demonstra senso de interdependência evolutiva e mobiliza o assistido a retribuir os aportes recebidos. Você reconhece os inúmeros aportes recebidos nesta vida? Já começou a retribuí-los? Na bibliografia específica, o autor contribui com uma fonte de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin, que está aqui presente conosco hoje, e Socorro Frazão. Aporte, benefício, recebimento, agradecimento, autodesassédio, convivialidade, oportunidade, fraternismo, aprendizado, retribuição, mnemofilia, tenepes, lucidez, hiperacuidade, interassistência, interdependência, autodiscernimento,
autocogniciologia, grupo karmologia e holomaturologia. Leonardo, antes da gente passar para as perguntas, a pergunta clássica, né, para você. O que te levou a fazer esse verbete? Os bastidores da elaboração do verbete, quando você foi elaborar o verbete, que fichas caíram, se caíram, fichas novas, a importância de redigir sobre o tema, enfim, conta para a gente. Não, caíram vários orelhões, né? A ideia do verbete surgiu a partir da conversa com a dupla, né? A dupla ajudou nesse processo, já sou grato a ela aqui nesse processo. Eu tinha muita dificuldade no processo, enxergar a questão da gratidão. Então eu enxergava alguma coisa, mas pouca coisa. E a minha dificuldade passava exatamente por reconhecer os aportes que eu tinha recebido ao longo da vida. E aí ela apontou várias coisas, eu falei, não é isso, e a gente ficou conversando. E eu falei assim, então eu vou ter que estudar sobre isso. E aí surgiu a ideia de fazer o verbete. E eu falei assim, se eu preciso enxergar alguma coisa, eu preciso reconhecer, então eu vou fazer sobre binômio reconhecimento e gratidão. Porque o que eu penso é que quando a gente não consegue enxergar, você não é grato àquilo. Então, para você ser grato, você tem que reconhecer a ajuda recebida, ou o benefício recebido, ou o contexto que gerou uma reflexão. Então, você começa a ampliar isso. E aí eu fui fazer colocar em prática, o que eu fiz? Todo dia de noite eu parava e pensava, o que eu posso ser grato ao dia de hoje? No início era uma dificuldade, mas quando você vai fazendo isso, você começa a ficar atento ao longo do dia, várias situações que acontecem, contextos, pessoas que você encontra, que às vezes é uma palavra que é falada, às vezes é uma reflexão que é feita, às vezes é um exemplarismo do outro, que você fala assim, pô, ainda não tenho isso, preciso aprender isso aí. Como é que é isso? É uma gratidão, é uma gratidão, né, de você ter visto então aquilo. Eu comecei a ver a quantidade de benefícios que a gente tem ao longo do dia e quanto eu estava dormindo para essas vivências, né? Então eu tentei botar num papel para eu poder ampliar esse olhar, para eu conseguir enxergar um pouquinho mais. Essa foi a... E agora você já pode aproveitar todas essas pessoas que você está lembrando e colocar na sua enciclopédia dos credores. Os credores, eu escrevi isso aqui. Acho bom. Todos são credores, né? A maior, mas são. Independente de ser os credores que te ajudaram ou que você, às vezes, né, não atuou muito bem com a pessoa no passado. Não, sim, mas pode ser que não. Pode ser que caiu para você fazer a assistência. A assistência. Nada é muito... Que é uma oportunidade. A paramatemática não é tão matemática assim, sabe? Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta do teletertuliano aqui. Ao verbetógrafo, professor Leonardo, Fatologia, página 7, terceira linha. Poderia explicar sobre o autodesassédio inerente à percepção do auxílio recebido? Fatologia, página 7, terceira linha. Sobre o autodesassédio inerente à percepção do auxílio. A questão toda que, muitas das vezes, a gente... não sei se a pessoa fica com medo de estar em débito quando alguém ajuda a gente, mas o fato é que, quando você consegue enxergar um benefício, uma ajuda de outra pessoa, eu penso que o ideal é você tentar retribuir de alguma forma. Eu conheço várias pessoas nessas pesquisas, nas trocas, e eu mesmo não consegui enxergar há pouco tempo, que eu era grato a algumas coisas, mas eu não passava pela minha cabeça retribuir aquilo. E eu acho que a maturidade, por isso que eu botei a maturidade, é quando você enxerga que você recebeu uma ajuda e você quer retribuir de alguma forma. Mas quando você fala mesmo retribuir... que não seja para aquela pessoa. Isso que eu ia te perguntar. Não é para a mesma mesmo pessoa que não necessariamente. Seja, exatamente. Senão, né? Pode ser para qualquer pessoa. Senão, como é que a gente vai retribuir? Exatamente, seria não, né? Exatamente. Fazendo... Exatamente. Hoje o professor Waldo falou uma questão que eu fiquei refletindo, que é o processo da UFIEX. E ele fala que o amparador extrafísico, muitas das vezes, 90% das consciências que estão sendo assistidas são relacionadas mais a ele do que o próprio amparador, do que o próprio assistido intrafísico, né, o tenepsista. E eu achei super positivo. Imagina a gratidão que esse amparador extrafísico não vai ter com o seu assistido intrafísico. Isso é impactante para mim. Aí, quando você estava falando, eu ainda fiquei pensando mais uma coisa. A própria gratidão já é uma retribuição. Já é uma retribuição. Porque não passa em branco. A pessoa viu, a pessoa reconheceu. Já é uma retribuição, entendeu? Sim. Mas o que eu vejo é o seguinte, por isso que eu botei na exemplologia, o binômio primário, né, esse reconhecimento, gratidão primário, e o avançado. O avançado, a pessoa já pensa em retribuir.
O primário ela reconhece que já é positivo, mas ela ainda não pensou em retribuir a ajuda recebida, né? Só de não pensar mal a quem já te fez algum bem já é uma retribuição. Você viu, o professor Val também hoje contou, né? E às vezes ele fica vendo, ele fez coisas no passado para a pessoa, nessa vida a pessoa vira a cara, bate de frente, e ele não pode nem ajudar de novo, porque pode ser pior para ele. Então veja só, você reconhecer o bem que o outro te fez já é uma retribuição. Eu fico pensando na questão do amparador extrafísico. Ele deve ajudar a gente a tentar um monte de insight, ideias, contextos, e a gente está lá não percebendo um monte de coisa, né? E ele está lá se esforçando para tentar ajudar a gente a enxergar alguma coisa, um insight, uma ideia, uma reflexão, para que a gente se melhore. E a gente às vezes não está percebendo. Pois é, né? Não valoriza esse aporte todo desse amparador. Então, quando eu falo que já é uma retribuição, não é para parar só no reconhecimento, mas Sim, já sim. é Mas é um problema, né? Essa cegueira da gente, não é fácil. Patologia, página 7, sexta linha. Por que existem tantas pessoas que têm esta dificuldade íntima para aceitar ajuda? Tem muita gente que acha que não precisa do outro para evoluir, né? Então, às vezes, a pessoa não quer nem saber de ser assistida. Eu posso dar um exemplo? Eu vi isso acontecer de perto. A Bárbara, minha dupla época, né, ela dessomou, ela descartou o corpo físico, morreu por um câncer. E os últimos meses, o corpo físico já estava bem debilitado. E mesmo assim, ela coloca isso no livro, né? Mesmo assim, ela ia tomar banho sozinha, se esforçando para não pedir ajuda, uma dificuldade, né, de estar reconhecendo que as pessoas estavam disponíveis ali. Chega um ponto que ela não consegue mais fazer isso. E a partir daí, ela começa a ter gratidão pelas pessoas. Então a gente conversava muito sobre isso. E ela virava e falava assim, ela falava, sou muito grato a você. Eu falava, não, eu que sou grato a você, estou aprendendo um monte também. Então a gente ficava brincando com isso. Mas ela só começou a ver, que ela reconhecer que as pessoas queriam ajudar ela, depois que ela passou por um contexto dificílimo, que o corpo físico não ajudava. E aí eu vejo como os contextos de vida, às vezes a gente passa por experiências duras ou difíceis que a gente não precisa passar. Mas quando a gente não faz autopesquisa, não acorda para aquilo, a vida traz o contexto para que a gente possa amadurecer, né? E aí ela foi obrigada a amadurecer, né? No limite do corpo físico. Corpo físico. Eu vou fazer um serviço de utilidade pública aqui. Tem um Corsa Sedan bloqueando a rua para o caminhão passar. Tem um caminhão querendo passar. É um Corsa Sedan, aqui não está a cor branca, mas a placa é JCJ. Tem alguém aqui? Não está aqui não, hein? Vamos lá, fatologia, página 7, oitava linha. Como podemos demonstrar nossa gratidão aos assistidos? Está na fatologia, oitava linha. Bom, eu penso o seguinte, eu trabalho com acupuntura e muitas das vezes os pacientes vão e eu vou escutar, eu escuto coisas assim, bem íntimas das pessoas, e eu sempre fico pensando assim, o quanto eu sou grato àquela pessoa, que é o assistido, né, literalmente ali naquele processo, mas como é a questão da interassistência, né? O quanto eu sou grato se a pessoa está ali falando uma coisa íntima, ela de alguma forma confia em você em algum grau. Então eu já sou grato já por isso, porque a pessoa está me dando a oportunidade, muitas das vezes, de eu estar limpando um histórico negativo naquela relação. Então essa gratidão ao assistido, eu acho que é extremamente importante, por isso que eu coloquei aqui, porque a gente acha que a gente não aprende com assistido. E a gente aprende um monte com assistido. A gente amadurece um monte com assistido. As experiências de cada pessoa são extremamente ricas quando você para escutar e você se disponibiliza a ajudar as pessoas. Então, sem essa gratidão, como é que você amplia, como é que você evolui, como é que você realiza a sua ProEx, né? Muito difícil. Na Principiologia, página 8, segunda linha. Como funciona o princípio da gratidão, favorecendo as escolhas prioritárias? Se você lá tem sua listagem de credores, né, e você começou a listar o quanto você é grato aos aportes que você recebeu, eu acho que o primeiro ponto é você pegar essa listagem, quem são os meus credores principais ali, e investir o máximo possível sem perder o foco. Eu penso que quando a gente veio do curso intermissivo, a gente planejou o que a gente ia fazer aqui.
Então, a melhor forma de retribuir é a gente estar executando a ProEx. Então, esse eu acho que é o ponto principal. Essa é a melhor retribuição, a melhor forma de ser agradecido ao quanto que a gente recebeu de ter a oportunidade de estar fazendo o curso intermissivo, né? Claro que tem algum nível de merecimento pessoal, mas tem todo um grupo envolvido nesse processo de assistência, de resgate e tudo mais. Não, você tem um item aqui, que até eu li aqui. O ato de sentir e ter gratidão por si próprio. Então, você já passou um sufoco danado lá no curso intermissivo, vendo todas as mazelas que você fez, né? Foi um sofrimento, às vezes, lá, não é? Imagina, não é uma coisa assim tão light. Aí chega aqui e bate o pé que não quer fazer a ProEx, que você planejou lá. Exatamente. É falta de gratidão contigo mesmo, né? E bem ou mal, tudo que a gente passa na vida, positivo e negativo, a gente tem que ser grato a gente mesmo, né? Seja positivo ou negativo. Mas tudo tem um objetivo de assistência. Você é assistido com aquilo. Então, eu vejo que muita gente tem dificuldade de ser grato a si mesmo, né? Então, as pessoas se olham. Já tive a oportunidade de atender várias pessoas que se desvalorizam, que se vitimizam. Então, a pessoa não está sendo grata a ela quase nada. Porque se você for grato a você, você vai se valorizar. Você vai ver que, poxa, eu posso fazer mais, até não estou fazendo tanto. Mas você já fez alguma coisa, você enxerga ações, atitudes, que você pode ser grato a você mesmo que você teve. E aí você enxerga o que você não foi bom. Ok. E aí você vai trabalhar para não repetir aquilo. Então, essa gratidão a si própria é extremamente importante. Como é que o amparador te ajuda se você não é grato a você mesmo? Que link? Porque esse link vai favorecer essa conexão com o amparador. Se você se joga para baixo, dificulta a atuação com o amparador. Essa conexão, ela fica mais difícil. Então, essa conexão, essa gratidão a si próprio favorece essa conexão com o amparador, que é importante para a ProEx, para a evolução. É mais realística, mais né? realística. Léo, parabéns aí pelo... Está saindo ou não? Tá. Agora tá. Parabéns pelo verbete, está muito bom, muito bem redigido. Me chamaram a atenção aqui 2 itens na sua efeitologia, onde você fala de plantas e subhumanos. Aí eu queria te perguntar o seguinte, que aportes, na sua opinião, nos trazem os princípios conscienciais? Como é que você vê isso? Eu coloquei essa questão das plantas e dos animais, porque nos atendimentos, até tem linhas de conhecimento hoje que trabalham, por exemplo, terapia com os cavalos, né? Muitas pessoas que vivem sozinhas têm um gato ou um cachorro, e isso ajuda muito a trabalhar essa questão da troca, né? E a questão da solidão. E talvez o mais importante seja a afetividade, e o quanto essa afetividade é trabalhada com um animal ou com uma planta. As pessoas conversam com as plantas. Então, isso ajuda a pessoa a elaborar questões pessoais. Eu vejo mais nesse sentido. Lá no Rio de Janeiro, dou aula e tem um ambulatório que a gente atende as pessoas, uma clínica social atende as pessoas da região, né? E tem muito idoso. E a maioria deles moram sozinhos. E quando um deles tem algum animal, eu percebo que a troca ali, ou a melhoria, às vezes é mais rápida do que quem não tem alguém para trocar. Mesmo que seja uma planta ou um animal. A questão do cuidado, da atenção, né, da conversa em si com os animais, com as plantas, que acontece, né? Então, por isso que eu coloquei isso. Eu acho que é bem importante para trabalhar isso. Então, essa gratidão. Né? É autoterapêutico, né, para a pessoa. É uma terapia que a pessoa faz para se melhorar, para se harmonizar um pouco diante das dificuldades, das questões da vida. Muito boa mesmo. Leonardo, aqui em fobiologia, a superação da fobia em aceitar ajuda. Eu percebo que isso vem da cultura mesmo. Por exemplo, a gente vai na casa de um familiar, de um parente, e oferecem, por exemplo, a comida, um alimento, um lanche, e muitas vezes a gente se sente desconfortável em aceitar aquilo. Então, eu acho que é uma coisa que vem da cultura. Eu queria que tu aprofundasse mais essa questão da dificuldade em aceitar ajuda. Eu posso dizer que eu tenho uns traços disso. E uma pessoa que me ajudou muito, eu sou grata, foi o meu padrasto. Toda vez que ele pedia, eu falava alguma coisa, o que ele precisava, ele pedia assim, mas completamente despojado. Eu falei assim, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Então, se ele estava precisando de alguma coisa, pô, estou com uma dor aqui, você faz uma acupuntura, pô, você me ajuda a fazer isso aqui? E ele não tinha nenhum desconforto. Então, às vezes você vai na casa de alguém, a pessoa te oferece uma água, você fica dizendo, não, você não quer gerar um incômodo no outro. É uma imaturidade, é uma cerimônia. Então, eu coloquei isso exatamente porque a gente precisa aceitar as ajudas dos outros. Talvez a coisa mais séria
é que a gente dá a oportunidade do outro assistir a gente. E isso é muito importante, né? Então, as pessoas, às vezes, elas são, vamos dizer assim, prepotentes, não precisam de ninguém e tudo mais. E eu conheço várias pessoas nessa condição. E elas bloqueiam a possibilidade de trocar. Porque se ela deixa alguém assistir ela está ajudando o outro. Mesmo que ela não precise. Ela pode até não precisar. Mas se a pessoa é prepotente, com certeza ela precisa. Ela está com uma dificuldade nessa questão de gratidão e N outras coisas, né? Isso eu acho que está ligado com a questão do síndrome do bonzinho, também não tem a ver? Por exemplo, se eu aceitar, eu não vou agradar o outro, sabe? Eu vou estar gerando desconforto. E tem mais uma dúvida. Aqui em trinomiologia, o trinômio autoconfiança vivenciada, assistência aceita e interassistência madura. Poderia aprofundar? Trinomiologia. Ok. Por exemplo, nesse caso da dificuldade de receber ajuda, a pessoa está com alguma questão vinculada à autoconfiança. Então, uma pessoa que observa que tem autoconfiança, que ela aplica isso nas questões do dia a dia, nas vivências dela, ela está mais tranquila para receber a ajuda dos outros, né? Se você está inseguro, ou está com medo de alguma coisa, ou medo daquela relação, ou ficar em débito, às vezes você nega aquela assistência. Então, quando você está seguro de você, naturalmente você vai aceitar a ajuda dos outros. Um exemplo aqui que a gente vê todo dia é o professor Valdo, né? Ele, a princípio, não precisa de ajuda, assim, mas ele aceita e bota as pessoas, um monte de gente, para ajudar ele no processo das escritas, de entre revisão. Aspas, né? Ele põe a gente para ajudar ele, entre aspas. Sim, mas olha só... Mas ajuda, no final das contas, né? Ele vai trabalhando sua liderança, ele vai vendo seus trafores. Não, ele ajuda a gente pedindo ajuda a gente. Pedindo ajuda. Imagina se ele não pedisse ajuda, fizesse tudo sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho. Não, ele poderia fazer, mas... Quanto que o grupo inteiro não perderia? E isso reflete a autoconfiança dele. Se você está autoconfiante, você bota o outro melhor que você. Você tenta fazer o melhor para ajudar o outro. E não atrapalha o outro de evoluir também. E aí, naturalmente, se você tem essa autoconfiança vivenciada, assistência, essa interassistência, essa troca vai ser madura, que é exatamente esse exemplo que eu estou falando para o professor Valdo. Léo, primeiramente, muito obrigado pelo verbete. Tá? Gostaria de te agradecer. Está reconhecendo, né? Estou reconhecendo a assistência, muito obrigado. Você poderia aprofundar um pouquinho, eu acho que tem um pouco a ver com o que o nosso colega de Caxias ali, Bruno, né, perguntou. Página 9, na maniologia, a mania de querer dar conta de tudo sozinho. Qual que é a influência disso na questão da gratidão? Né, e como isso aí pode atrapalhar? A pessoa que quer dar conta de tudo sozinho, na verdade, ela não entendeu nada do processo de gratidão, ela nem reconheceu nada. Porque se você não precisa de ninguém, você está com um problema sério. Eu coloquei em algumas partes do verbete a questão da interdependência. Ninguém é completamente independente, nem ninguém é completamente dependente do outro. Então, o processo mais maduro é a questão da interdependência. Isso vai mostrar um nível já de gratidão, porque você já reconhece que você é ajudado e você já reconhece que você ajuda as outras pessoas, você se valoriza por isso. Por isso que eu coloquei essa questão da dificuldade ou essa questão de não aceitar ajuda, esse medo todo, né? A medida de dar conta de tudo sozinho. E aí eu vou aproveitar e dizer que eu estou grato aqui pela sua presença. Pela pergunta. E é grato a várias pessoas que estão aqui, né? Vários colegas aqui evolutivos vieram ajudar, né? Nas perguntas ou com a presença. Então eu sou extremamente grato. Várias pessoas vieram aqui, almoçaram aqui comigo e estão aqui me ajudando. Quantos desses não são amizades raríssimas? É uma boa coisa. Agora quando você falou isso, me veio uma questão séria na cabeça. Porque às vezes o assediador ajuda a gente, né? É muito fácil a gente ser grato a alguém que fez alguma coisa de bom para a gente. Agora, é difícil ser grato a um assediador que fez pegou uma peça na gente, né? Eu escrevi aqui, eu cheguei um pouco mais cedo e fiquei escrevendo aqui. Uma das coisas que eu escrevi foi exatamente isso. O quanto a gente não deve ser grato ao assediador, porque ele expõe exatamente as nossas fissuras, que a gente tem que dar atenção. Que às vezes a gente não está dando atenção. Isso não quer dizer que a gente vai ficar de bracinho dado com ele. Não é isso, não. Não. A gente pega, assiste, mas a gente pega aquela reflexão ou aquela dificuldade que apareceu para a gente refletir depois. Então, assim, acaba sendo grato. No momento, às vezes, as pessoas entram em crise, né? E ficam revoltadas. Mas a ideia é que a gente possa enxergar por trás desses contextos negativos o quanto tem de aprendizado. Porque, no fundo, a gente é responsável por ter atraído a experiência, seja ela negativa ou positiva. Então, se você é o responsável principal e você deu meios daquela consciência assediadora, vamos dizer assim, ou aquele credor, porque a pessoa que está te assediando é um credor seu.
Isso já é rico de você olhar dessa forma. E talvez isso diminua a influência do assediador. Né? Não, pois é, isso já vai eu fiquei impactar pensando. energeticamente isso. Você ficar grato, uma coisa que ele fez para te chatear, Isso. deve chatear mais ele ainda. E você tem que ser grato e ficar segurando ficar firme. Porque vem coisa mais séria depois, né? É um ciclo aí de... Professor Leonardo, obricada pelo verbete. Em parafatologia, página 8, final da primeira linha. Os desbloqueios corticais favorecendo a lucidez perante os benefícios recebidos. Poderia ampliar os desbloqueios corticais, por favor? Eu levanto uma hipótese aqui, que às vezes a gente não enxerga os benefícios, os aportes, as ajudas recebidas, porque a gente está com algum bloqueio energético. É um bloqueio que atrapalha as sinapses de gratidão, vamos dizer assim, acontecer. Então, às vezes, uma pessoa te faz um arco voltaico, ou você faz um arco voltaico em alguém. Isso vai ajudar esses desbloqueios. Ou você trabalha energia, faz EV. Quando você desbloqueia isso, você vai começar a ter sinapses para enxergar os benefícios recebidos. Né? A gente precisa parar para refletir sobre isso, porque nós somos assim extremamente ajudados ao longo da vida inteira. Se a gente for pegar desde o momento que a gente nasceu até hoje, quantas pessoas não foram nossos amparadores intrafísicos? E isso é muito sério, porque a gente não para refletir sobre isso. E quando você começa a ver que tem vários credores, você começa a olhar, a colocar a maioria das pessoas como credores, você diminui os desconfortos que possam existir naquela relação. Porque você vê que aquela pessoa é seu credor, mesmo que ela esteja de alguma forma te prejudicando. Então você vai começar a refletir para ajudar, ou qual é a melhor atitude que você vai ter naquele contexto que você está inserido. Então acho que isso, por isso que eu coloquei essa questão dos desbloqueios. Agradeço a chegada do Philip Fletcher aqui, meu amigo. Hoje muito contrafluxo. Né? Para cima, Leda. Agora tá. Leonardo, aqui na 8, terceira linha de baixo para cima, paradoxologia. O paradoxo de o recebimento de muitos aportes não ser garantia de satisfação íntima. Você pode aprofundar para mim, por favor? Sim. Eu coloquei essa paradoxologia porque muitas pessoas, elas recebem muitos aportes, mas assim, uma quantidade imensa de aporte. E como ela não reconhece isso, ela não enxerga isso, isso não aumenta a satisfação dela, ela não tem gratidão por aquilo. Então, quando a pessoa começa a enxergar essa gratidão desses aportes todos, essa listagem, essa autopesquisa que ela vai fazer ao longo da vida dela, por exemplo, ela vai listar muita coisa, que ela foi beneficiada e foi ajudada, que contribuiu para ela evoluir em algum grau, ou refletir, ou esclareceu ela. Quando ela faz isso, ela vai ter um nível de satisfação íntima maior, ela vai se sentir um bem-estar. Então, eu conheço pessoas que têm muitos aportes e reclamam o tempo todo da vida, se queixam o tempo todo. Então, é um paradoxo, porque as pessoas, tem muita gente que não recebeu pouquíssimo aporte na vida, é só a gente observar as pessoas e ver a televisão, por exemplo, mas as pessoas não reconhecem esses aportes. Então, é isso que eu acho que é o mais sério, por isso que eu coloquei esse paradoxo. Reclama de barriga cheia, isso. Tem uma expressão que o professor Waldo sempre usa, acho que ele tem até na horta pensado, sentada num pote de ouro. Bom, eu quero dizer que eu estou aqui por pura gratidão. Eu não sabia que teu verbete era hoje. Eu até estou emocionada porque tu foi muito importante quando eu parei de fumar. Tu foi a primeira pessoa que me recebeu lá na Conscienciologia, lá no Rio. E como ele é acupunturista, o meu sobrinho me mandou para ele. E eu achei que eu ia fazer 10 sessões. Ele fez 2 e disse assim, é contigo. E me libertei, né? Eu achei que ele que ia tratar, e disse, não, é contigo. E desde ali eu comecei a fazer as reciclagens, né? Realmente parei, mudei uma série de coisas na minha vida. E hoje eu estou entendendo por que eu estou aqui. Então eu quero te agradecer a importância que tu tem na minha vida, na questão de abrir mão de alguns vícios, né? E aceito a tua ajuda no meu verbete. Teve um caso interessante, eu ia viajar, era para acho que era Londrina, Florianópolis. E aí eu cheguei no aeroporto assim bem mais cedo, umas 3 horas antes,
E cheguei lá, estou andando calmamente para ir sentar e encontro a Cláudia. E aí a gente começou a conversar, ela falou do verbete, falei, tá, então vamos pensar sobre isso agora. E a gente ficou, esse período todo, a gente foi no mesmo voo, conversando sobre o verbete. E aí foi bem interessante, mas eu sou grato pela essa oportunidade. O quanto eu refleti, vamos pensar o seguinte, o quanto a gente é obrigado, a gente é estimulado a refletir para gerar reflexão na outra pessoa. E o quanto a gente recebe de troca a partir disso. Entende? Então, assim, o fato de eu ter contribuído um pouco, porque, assim, na verdade, só existe autocura. Você estimula o outro com reflexão. E esses estímulos já te dão um bem-estar tão grande de escutar isso. A pessoa contribui de alguma forma para parar de fumar. Né? Outras pessoas podem ter contribuído com esse processo. Mas se você fez parte daquele pouquinho ali, pô, já é uma gratidão enorme. Isso vai limpando o nosso passadão, né? Vai melhorando a gente. Isso é a interassistência, isso é a interdependência nesse processo de evolução. Alô, Leonardo, boa tarde a todos. Eu também só tenho muito a agradecer ao Leonardo, foi muito interessante, porque no primeiro dia que você chegou aqui, né, Leonardo, fui falar para você do quanto eu era grata a você pela mudança que eu fiz na minha vida depois do seu curso lá em Goiânia, né? Eu falei que o seu curso em Goiânia foi a virada de mesa que eu dei. Está lembrado? Estou lembrado. Pois é, então, bem isso. Então, assim, você tem ajudado bastante gente e isso eu sou imensamente grata a você. Eu só fui reconhecer tudo que eu precisava de fazer para dar essa alavancada que eu dei agora, somente após a sua estada em Goiânia. E isso foi um grande aporte que eu recebi. Bom, fora isso, na página 9, Leonardo, lá embaixo, você fala de reconhecimento. Você poderia falar um pouco disso para a gente, por gentileza? Ah, tá. Primeiro eu queria agradecer, né? Quando a gente viaja e vai fazer itinerância, tem vários contextos por trás disso. Primeiro, a pessoa aceitou divulgar o seu curso ou dar o curso lá. E tem todo um trabalho enorme que as pessoas dos locais fazem. Então, sou extremamente grato a Goiânia, Caxias do Sul, Vitória. Tem um monte de gente aí que já me deu a oportunidade de estar limpando minha ficha evolutiva. E eu sou extremamente grato. Então, é uma troca. Sempre é uma troca. Se a gente começar a enxergar esse processo da gratidão, a gente vai ver que é uma troca. Podia até escrever um verbete, troca interassistencial. Né? Porque sempre é isso. E isso é rico, isso reforça o grupo. Somos um grupo evolutivo. E essas conexões melhoradas vão reverberar em outras pessoas. Isso é o que me gera, por exemplo, gratidão a escutar essas palavras, né, de que eu contribuí um pouquinho para o trabalho que o outro fez um monte, né? A verdade é essa. Em relação a esse parágrafo, eu coloquei esse parágrafo e o seguinte, que é a lucidez, ele é um complemento. O que eu vejo é que muitas pessoas, quando elas passam por crises existenciais, ou gargalos, ou apertos, né? Elas começam a reclamar da vida, das pessoas, de tudo. Né, ficam revoltadas, indignadas por estarem passando por um problema, por uma dificuldade qualquer. E todo mundo já deve ter passado por isso, eu passei por isso algumas vezes, muitas vezes. Depois que você passou pelaquela crise, e passou um período, um tempo, você para e observa que aquela vivência, aquela crise do passado, contribuiu um monte para o seu amadurecimento. E aí você começa a ser grato pelaquela dificuldade daquela época, porque você cresceu com aquilo. Você trabalhou alguns traços, você superou algumas coisas, se melhorou em algum aspecto, amadureceu, né, teve mais experiência. Então, o que eu acho que é mais difícil, talvez seja o mais interessante da gente tentar fazer, é que quando a gente estiver passando por uma crise, ou por um aprendizado qualquer, vou colocar aprendizado aqui, porque eu vejo que os contextos difíceis, eles são aprendizados para a gente. Se a gente começar a ver como um aprendizado, a gente já vai tirando um pouquinho daquele peso, daquela crise, daquela dificuldade muito grande. Então, eu penso o seguinte, está passando por uma crise, qual é o aprendizado que tem por trás disso? O que esse contexto difícil está querendo ensinar? Porque a gente começa a pensar o seguinte, se você aprender isso mais rápido, essa crise vai embora mais rápido. Né? Mas a gente tem que ser grato a esse processo, essa crise que é atraída. Então, essa crise que é atraída, ela é a possibilidade de enriquecer ou de te colocar na pressão evolutiva, vamos dizer assim. Leonardo, só colocando aqui que isso é muito interessante, a mudança de
bloco pensênico, né, mas é uma reciclagem de um processo mental somático que é impressionante o processo de desassédio que causa exatamente o que você está falando. Então, teve um ponto que eu também me coloquei recentemente, vi a questão da reclamação e falei, bom, qual é a minha condição? Comecei a analisar os pontos, assim, estou num contexto de otimização evolutiva hoje tão grande que não cabe a reclamação, né? Então, essa própria virada, nossa, eu não tenho o que reclamar, assim, estou reclamando de uma coisinha tão, não, ok, estou com esses aportes, vamos lá fazer o esforço. E um processo de gratidão que recentemente, só colocando de experiência, teve uma experiência que eu estava fazendo, que uma amiga recomendou, de caminhar e fazer o processo de tela mental e exteriorização. Então, quem vem na cabeça faz uma exteriorização durante a caminhada, durante o exercício físico, acaba sendo um exercício holossomático. E veio bem forte essa questão da gratidão com o processo de desbloqueio da questão do coronochakra. Então, a conexão que a gente faz com esse processo de gratidão, ele é muito amplo, né? Então, facilita muito ultrapassagem de obstáculos mesmo, de aprendizados, que é o que você está falando. E até na questão, na página 10, na questão dos aportes, o próprio, deixa eu ver aqui, da enciclopédia que você escreve. É o terceiro? E isso, a coautoria da enciclopédia da Conscienciologia, que foi esses tempos bem essa coisa de como qualquer pessoa pode vir aqui apresentar um trabalho que é divulgado, onde normalmente na sociedade isso não é possível. Você tem que ser PhDeus para começar a falar, não, vamos levar você em consideração. Então isso é uma coisa muito incrível, assim. Com certeza. Essa questão de desbloqueio do coronochakra, eu vejo bem como amparador, né? O amparador extrafísico está diretamente vinculado a esse desbloqueio. E isso vai favorecer essa conexão. E eu penso que a gratidão, quando a pessoa realmente sente isso, ela vivencia esse sentimento, isso favorece essa conexão. Isso gera desbloqueios, não os desbloqueios corticais, os desbloqueios holochacrais, né? No caso aí o coronochakra, o frontochakra. Em relação à questão da quantidade de benefícios que a gente recebe, se a gente começar a listar, naturalmente você fica com vergonha de reclamar. Dá vergonha reclamar. Porque é tanto benefício que você pensa, como é que eu posso reclamar disso? E aí você começa a olhar as pessoas em volta, os contextos do planeta, dos países, das sociedades, e aí você fica com mais vergonha ainda de ter que abrir a boca para reclamar de alguma coisa. E aí você toca num ponto importante, que é a oportunidade que a Conscienciologia, com as ideias, com as técnicas, proporciona a qualquer pessoa que queira amadurecer. E vai depender dela. É um processo de autocura, vivenciar o paradigma consciencial. Por exemplo, a enciclopédia. O quanto, eu particularmente, mas eu acho que todos os autores não são gratos a essa oportunidade de você estar falando para o seu público de multiexistencial. Né? Você está marcando uma nova fase da sua imagem pessoal, né? Reconhecendo os erros, colocando suas reflexões, mudando realidades, gerando uma reflexão. Então, eu sou extremamente grato à oportunidade de estar escrevendo os verbetes, né? Isso é extremamente rico. Não só os verbetes, eu botei várias coisas aqui relacionadas a esses aportes da Conscienciologia. Por exemplo, no primeiro eu botei lá a identificação de amizades raríssimas, a participação de debates aqui no tertuliário, né? O quanto que o tertuliário nos ajudou em desassédio para todo mundo. Né? Quantas tertúlias, as mini-tertúlias não geram reflexão? O ciclo mental somático. Então é muito aporte e a gente precisa realmente esquecer dos queixumes. Né? A postura anti-queixa, aí tem um verbete que fala sobre isso. A gente precisa estudar muito isso para a gente parar de reclamar da vida, com tanto benefício que a gente recebe. Está funcionando? Ali em fatologia, na 8ª linha, bem no finalzinho ali. O ato de desatar os nós mentais somáticos, contribuindo para enxergar os aportes recebidos. Eu queria que tu falasse um pouquinho de que forma que a gente poderia desamarrar esses nós mentais somáticos. Eu vou falar assim, do que eu gosto de fazer, que eu acho que ajuda. Primeiro, trabalhar energia. Né? Trabalhar energia eu acho que é fundamental. E talvez o que mais ajude a gente associar o trabalho de energia, circuito corona, frontochakra, com autopesquisa, autorreflexão. Eu botei aqui a técnica de autorreflexão de 5 horas, né, para a gente pensar. Vamos pensar o seguinte, se a gente colocar uma pessoa que a gente tem uma dificuldade, da família, e deixar lá 5 horas para pensar sobre o quanto você recebeu dessa pessoa, vai sair alguma coisa.
E aquilo vai diminuir aquela troca energética que às vezes não está das melhores. Isso eu acho que é uma coisa importante. Eu também acho, por exemplo, às vezes as pessoas reclamam que 5 horas é muito, né? Aí eu proponho uma coisa mais simples. Determina 1 hora todo dia para você refletir. Se você refletir 1 hora todos os dias, você vai refletir 365 horas no dia. E aí pensa o seguinte, se você botar pessoas, contextos, traços que você quer superar, você vai ter refletido um monte. 1 hora. E aí o que você precisar refletir mais, faz a de 5 horas. Porque às vezes a gente não tem tempo de fazer de 5 horas todos os dias. Mas 1 horinha, se a gente se organizar, a gente consegue fazer. Isso muda a realidade. Porque quando você faz essa reflexão, a de 1 hora, de 5 horas, vão sair ideias, e aí o importante é você colocar em prática alguma coisa. Então você quer desbloquear um nó mental somático. O que eu posso fazer na prática para desbloquear isso? Você pode, por exemplo, vou passar a ler um livro por mês. Ou vou passar a ler um livro a cada 15 dias. Ou vou passar ler um livro a cada 3 dias, depende do fôlego de cada um, né? Mas vai desbloquear o mental soma? Vai ajudar um monte. Para ela, que tem 3 perguntas ali, depois eu vou passar aqui para os teletertulianos, que tem gente do mundo inteiro aqui para fazer pergunta para o Leonardo, tá? Depois a gente volta para vocês. Então tem 3 pessoas, depois dessas 3 pessoas eu vou pegar aqui. Oi, Leonardo. Eliana Moura. Eu hoje reclamei que ele não divulgou o verbete. Só fiquei sabendo pela manhã. Eu queria que você falasse, Leonardo, na parafatologia, os extrapolacionismos de fraternidade vivenciados, os seus extrapolacionismos. Eu coloquei essa questão porque eu tive algumas oportunidades que são coisas que eu ainda não domino, né? Que isso aí são extrapolações. Às vezes você vai dar um curso em outro estado, isso aconteceu comigo algumas vezes, normalmente em itinerância, que você tem você sente uma fraternidade, um amor assim pelas pessoas, pelo aquele contexto que está ali, que tem uma parcela que é sua, mas a maior parte não é seu. Eu acho que é do amparador. E ele estimula isso, porque isso te marca de uma forma que você fala assim, eu quero mais isso, eu quero isso para mim. Então você se esforça mais, você quer conquistar essa, que nesse momento foi uma extrapolação. E algum dia não vai ser extrapolação, vai ser só condição. Então, um extrapolacionismo de sentir essa fraternidade, essa mega fraternidade, em algum grau, mesmo que pequeno, te dá um bem-estar tão grande que você não quer largar o osso, você quer fazer mais assistência. Eu gosto de dizer que os melhores momentos que eu tive na minha vida, eu estava fazendo assistência. Exatamente pela conexão com o amparador. Isso reforça a questão da gratidão com o amparador e pelos contextos que muitas pessoas trabalham para te ajudar na assistência, né? As pessoas montam a turma, arrumam, você chega lá, está tudo bem, as pessoas vão te buscar no aeroporto, é um acolhimento tão grande, você se sente super bem, né? Você quer devolver isso de alguma forma. Está a sua vez lá. Pode falar então, vai lá. Oi, Léo. Primeiramente, agradecer pelo verbete. Eu gostei bastante da ideia do verbete. E na citaciologia você coloca uma ideia do Marco Túlio Cícero, de que a gratidão seria o princípio que ia gerar todas as outras formas de assistência, o hábito de praticar o bem. Eu queria que você... Eu coloquei isso, essa citação do Marco Túlio, porque eu penso o seguinte, se você não tem gratidão, você já bloqueia naturalmente ter sentimentos mais amadurecidos. E a gratidão, ela é uma porta que, quando aberta, né, ela permite, ou ela favorece, ou ela facilita que você tenha ideias, insights, ou você perceba mais. Então, ela vai ser uma alavanca para que você tenha vivências de novos sentimentos, de novas ideias. Por isso que ele coloca que é a mãe de todas as virtudes, né? É nesse sentido que eu vejo isso. Se não houvesse gratidão, você acha que haveria assistência? Acho difícil. Acho bem difícil, né? Porque a gratidão de você receber uma ajuda, um esclarecimento, uma troca, quando você reconhece isso, você quer devolver isso para o mundo, você quer devolver isso para as pessoas. Você se sente em débito em algum grau e você quer trocar isso. Você quer passar para frente isso. Você quer contribuir um pouquinho para que o planeta melhore em algum grau. Então, acho difícil que tenha assistência, ou uma assistência mais lúcida, sem algum grau de gratidão. Mesmo na TACOM tem gratidão, né? A ideia do esclarecimento vai ajudar a pessoa a ser autônoma e se libertar de dependências ostensivas. Eu penso mais dessa forma. Obrigado.
Leonardo, você pode nos falar sobre, aqui na efeitologia, a gratidão à companhia e aos efeitos terapêuticos decorrentes da inter-relação com os subhumanos? A gratidão à companhia e aos efeitos terapêuticos decorrentes da inter-relação com os subhumanos está na efeitologia, página 8. Primeiramente, eu sou grato a muitas pessoas hoje em dia, né? A Mara me ajudou um monte, por exemplo. Várias vezes eu vim aqui, tive a oportunidade de ficar na casa dela, as trocas de grupo familiar, né, assim, minha irmã evolutiva, né, a gente brinca que a gente é irmão. Né? E as pessoas falam assim, você é irmão dela mesmo? Sou, mas é do grupo evolutivo. Né? Então eu já sou grato a isso. Eu coloquei essa questão dos animais, porque eles ajudam muito, eu estava respondendo aqui para o Oswaldo antes, a gente trabalhar a afetividade. A gente precisa trabalhar com convivialidade sadia, não só com os humanos, né, mas com os animais, com as plantas, com qualquer princípio consciencial. A gente tem que aprender a viver sadiamente. Então, esse convívio inicial, ele vai ajudar a gente a desenvolver a questão da fraternidade, das trocas, do universalismo. Por isso que eu coloquei essa questão com os animais. E os animais... o cachorro aí entra talvez um dos principais, né? Saiu essa semana no IBGE que o número de animais ultrapassou o número de crianças. Então, se eu não me engano, eram 52 milhões de cachorros e 22 milhões de gatos. E já passou o número de crianças, de filhos, né? Olha a importância dessas trocas, o quanto esses princípios, eles ajudam, né, as pessoas a conviverem melhores com as outras. Então, aquela relação ali vai favorecer uma relação melhor com a pessoa do grupo Karma ou fora do grupo Karma. Isso é extremamente importante, né? Metade dos ambientes tem um cachorro. Então, é interessantíssimo isso. Gente, olha, agora eu realmente vou pedir licença a vocês, senão eu não vou vencer aqui. Tem perguntas do mundo inteiro, eu não estou brincando. Tem do México, da Espanha, da Alemanha. Então, vamos lá. Professor Leonardo... Fatologia, página 7, sexta linha de baixo para cima. O ato de sentir e ter gratidão por si próprio poderia comentar. Você já comentou. Isso. Faz uma síntese assim, tá? O que eu vejo como importante, para que a gente possa se equilibrar, ser mais harmônico, ou ter mais saúde em si, você precisa enxergar o que você é bom, o que você pode contar com você. Isso faz parte, essa listagem do que você pode contar com você, vai te ajudar a ter gratidão por si mesmo, com você mesmo. E aí tem uma reflexão que é interessante, que é o seguinte, a pessoa que a gente nunca vai poder deixar de lado ou sair de perto é a gente. Então é melhor investir logo nessa relação de você melhorar essa gratidão por você mesmo. Você não pode deixar ele em casa, né? Então, essas perguntas aqui são da Alemanha para você, só para você ter uma ideia. Reconhecimento, página 9, poderia comentar, se possível, também você já comentou, mas é fazer uma síntese que a pessoa está longe. Com exemplos de como melhorar a cosmovisão, atuando desta forma positivamente no processo de recim e contribuindo para a eliminação do autoassédio? Sim. O que eu tinha comentado quando a gente passa por uma dificuldade qualquer, normalmente a gente tem a tendência a se revoltar com aquilo, a reclamar, a ficar indignado. E o mais importante é a gente começar a ver que esses contextos que a gente atrai, que a gente é responsável, são oportunidades de amadurecimento, são oportunidades de aprendizado. Então é nesse contexto. Se a gente começa a ver com a oportunidade de aprendizado que a gente atraiu, para que a gente possa amadurecer, claro que a gente não atraiu lucidamente. Se atraiu um contexto negativo, faltou autopesquisa, faltou autorreflexão, faltou lucidez. Então a ideia é que a gente possa enxergar esses momentos difíceis como alavancas de automelhoria ou oportunidades de aprendizado. Aqui ela fala assim, ó, o parágrafo aportes, página 10, poderia expandir o item 22, que é referência? A referência diz o seguinte, o conhecimento dos próximos passos evolutivos ao considerar a escala evolutiva das consciências. Aí a questão da conscienciologia. Se a gente tem uma escala evolutiva e você consegue se identificar em algum nível dessa escala, você sabe qual é o próximo passo. O que é que você precisa fazer para ir numa condição, acho que todo mundo aqui tem a vontade de se tornar desperto nessa vida, né? Ou até mais. O que é que a gente precisa fazer para isso? E aí entra a questão da prioridade. A gente tem que priorizar. Você quer ter gratidão por você mesmo e pelas pessoas? Priorize essa melhoria íntima, porque a gente vai começar a ser referência positiva aonde a gente estiver.
E aí você vai desenvolver mais ainda a gratidão, porque você vai fazer mais amigos ou vai ter novos reencontros, né, de pessoas que a gente já conhece, e isso vai ajudar a questão da gratidão. Isso vai ampliar essa questão da gratidão. Ela complementa assim, ó, aproveitando o tema de hoje, gostaria de compartilhar meus reconhecimentos e gratidão com todos que diariamente contribuem para a elaboração e consecução das tertúlias, tornando possível assisti-las apesar da distância, que ela está na Alemanha. E aí a gente agradece a ela, que ela é uma teletertuliana assídua, né? E a gente sabe que ela tem um verbete, porque ela fez o último programa Verbetografia, então a gente está esperando que ela um dia venha aqui retribuir, né, com a defesa do verbete dela. Concordo Tá em gênero, número e grau com ela. Professor Leonardo, Fatologia, página 7, quinta linha. Poderia relatar a prepotência ostensiva ao desconsiderar a interdependência evolutiva? Sim. Nós não evoluímos sozinhos. E nós precisamos do grupo, das pessoas, dos princípios conscienciais, das plantas, dos animais, para a gente amadurecer mais rápido. As pessoas que se isolam, elas não trocam. E essa falta de troca não vai desenvolver a gratidão. A pessoa não vai ter reconhecimento por essas trocas, por esse convívio sadio. Então, eu coloquei essa questão da prepotência ostensiva, porque nós somos interdependentes. Somos seres que precisamos do convívio e da troca com as outras pessoas, para que a gente possa amadurecer e evoluir mais rápido. Então, às vezes, você vai numa palestra, você está trocando com uma pessoa, e isso te ajuda a refletir, e às vezes você muda uma atitude, um comportamento. Aquela pessoa, a gente tem que sentir gratidão, né? Essa troca nesse sentido, né? Se a gente não reconhece nada, a gente está prepotente. E isso indica falta de reflexão, de reciclagem íntima, necessidade de amadurecimento mesmo. Professor Leonardo, em Cenologia, página 7, terceira linha, poderia elucidar, se possível, com exemplos, a respeito do holopensene, da interdependência evolutiva, quase a mesma coisa, né? Você já acabou de falar. Fatologia, página 7, segunda linha. Explicite, por favor, o sentimento de ter mérito diante da ajuda recebida. A gente estava falando aqui dos contextos que a gente já traz, sejam positivos ou negativos. Se a gente recebe uma ajuda, e tem algum mérito pessoal por trás disso, né? Você não recebeu aquela ajuda de graça, né? Você, de alguma forma, tem um merecimento por trás disso, né? E esse merecimento, na verdade, é um auto-reconhecimento. Você tem que ter autogratidão por ter esse mérito, esse merecimento. E as pessoas chegam e te ajudam. Então, eu penso que muitas das vezes, por exemplo, as primeneres, né? Ciclo de primaveras energéticas, por exemplo, que você recebe uma coisa atrás da outra. É consequência de ações, de atitudes, de comportamentos, de vivência de cosmoética. Então, você vai recebendo uma coisa atrás da outra. E aí você fica em primené, né? Essa primavera energética. Você vivencia isso, mas isso é mérito pessoal. Então, tenha gratidão quando você receber os aportes, quando você receber ajuda. Isso ajuda muito o amparador e ajuda a gente na questão da autoevolução. Em Fatologia, página 7, quarta linha, gostaria que comentasse sobre a arrogância significando ingratidão. Muitas pessoas recebem ajuda e são extremamente ingratas. E eu posso dar um exemplo simples. Eu já escutei isso muitas vezes, né, no consultório. Pessoas que são extremamente ingratas em relação aos pais, às mães, aos cuidadores que tiveram. Às vezes reclamam, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu sou daquele jeito porque meu pai não fez aquilo, e assim sucessivamente. Claro que a gente sabe que nos contextos familiares existem coisas difíceis, às vezes as pessoas aumentam, e às vezes existem mesmo atitudes e ações assim inimagináveis. Mas, de qualquer forma, sempre tem um benefício de você estar aqui no planeta, né? Na pior das hipóteses, essa vida te tirou, às vezes, da baratrosfera, e te dá a oportunidade de você estar resgatando, para que no próximo autorrevezamento você esteja numa condição melhor. Então, o que eu penso é isso, nesse aspecto. Agora, outra é a gratidão aos esbregues evolutivos. Essa é fácil. Quem nunca tomou um esbregue, vamos dizer assim? Quem nunca, intrafisicamente ou extrafisicamente, né? E às vezes, quando a gente toma uma chamada, no momento a gente fica indignado, revoltado, isso pode acontecer, né? Tem gente que já está mais maduro, já pega e já vai refletir. Às vezes gera uma indignação, gera uma revolta. Às vezes você é até grosseiro com a pessoa que fez o esclarecimento para você.
E só que depois que você para e você vai pensar sobre aquilo, você começa a ver que tem um fundamento. E aquela pessoa te ajudou em algum grau. Né? Uma vez eu passei por uma situação que eu estava num curso, eu era aluno, e um outro colega colocou uma situação e eu fui assim, bem ostensivo na forma de falar, bem incisivo, e gerou uma situação, um mal-estar. E eu falei assim, pô, depois eu fui pensar, será que eu falei, né, tenho que repensar a forma de abordar as coisas, de falar e tudo mais. Aí passou um ano e eu estava lá no IPC, lá no Rio de Janeiro, e ele entrou na sala, eu falei, ih, pronto, o que vai acontecer aqui? E aí ele veio, chegou perto de mim e falou assim, eu queria te agradecer. Me desmontou, né? E ele falou assim, aquilo que você falou, naquele dia eu fiquei muito indignado. Mas depois eu fui ver que você estava certo, eu queria te agradecer. E aí criou ali uma amizade, a gente ficou conversando um tempo. Toda vez que eu encontro com ele, a gente criou um vínculo positivo, né? Mas no primeiro momento foi difícil. Isso já aconteceu comigo várias vezes pessoalmente. Mas a Thares é antipática, né? A Thares é importante, é antipática, mas ela ajuda um monte se a pessoa parar para refletir. Em Parafatologia, página 8, segunda linha, poderia explicar os extrapolacionismos de fraternidade vivenciados? Ele fez um crescendo. Um crescendo. Esse eu já tinha explicado. O extrapolacionismo foi o exemplo que eu vivenciei. É de você ter um momento na sua vida que você tem um sentimento mais maduro, mas que você ainda não banca aquilo por você próprio. Ainda não é uma conquista pessoal. Só que ele te marca de uma forma que é um estímulo para a sua evolução, para um estímulo para você sair dos gargalos pessoais, é um estímulo de autossuperação. Então é nesse sentido que eu coloquei. Então o extrapolacionismo é algo que a gente não dá conta ainda, né, que é um mérito que você teve, normalmente proporcionado pelos amparadores extrafísicos, e que te gera essa marca, esse estímulo evolutivo de querer se melhorar mais rápido. Essa vem no México para você. Professor Leonardo, Fatologia, página 8, quarta linha. Poderia explicar o receio de sentir-se em débito perante outras consciências? Esse eu expliquei também. Muitas pessoas elas têm dificuldade de aceitar ajuda porque elas não querem ficar devendo a ninguém. Elas têm medo de dever às pessoas. E, no fundo, a interdependência ela quebra esse processo. Nós não estamos sozinhos no mundo e nós precisamos das trocas. As trocas enriquecem. Olha como é rico essas perguntas, essa troca, as oportunidades de escutar, de estar trocando, de estar recebendo as perguntas. Isso tudo faz parte de uma interdependência. O quanto eu não estou sendo assistido aqui, né? Mesmo tendo escrito o verbete. Então, a questão não é assistido e assistente. Somos assistidos e assistentes o tempo todo. A questão é a gente enxergar isso. Precisamos enxergar essa questão da interdependência. Tem essa pergunta que acho que você já falou alguma coisa, mas vamos lá. Ao verbetógrafo, Fatologia, página 8, sétima linha. O reconhecimento sincero aos cuidados assistenciais dos acompanhantes de idosos e dos profissionais de saúde. Eu penso que eu já vi muitas pessoas, muitos idosos sendo ajudados pelos acompanhantes, pelos técnicos de enfermagem, pelos enfermeiros, tanto em casa quanto em hospital. E é um trabalho que muitos, às vezes, não enxergam o quanto precisam ser gratos àqueles profissionais que estão dedicando o seu tempo para te ajudar de uma forma, às vezes, extremamente ostensiva, que a maioria das pessoas talvez não tivessem condições de fazer. E muitos reclamam muito. Muitos idosos reclamam, se revoltam, porque eu imagino que é difícil você começar a não ter condições de controlar o seu próprio corpo e precisar de outra pessoa para isso. Então, alguns ficam revoltados. Mas os que não ficam revoltados, esses vão aprender depois, vão enxergar depois o quanto deveriam ter sido gratos. Mas os que não ficam revoltados criam laços extremamente ricos. E eu conheço, por exemplo, uma pessoa que quando eu atendia os pacientes, ela era a cuidadora. E quando eles dessomaram, que eles morreram, o quanto ela sentiu, porque ela deu tanto dela para ajudar aquele casal de idosos, e eles eram gratos. Nesse caso, existia gratidão. Então, esse reconhecimento é extremamente rico. Ela estava limpando o passado dela, e eu o meu, né? Então, a gente estava atendendo ali os dois, cada um fazendo sua parte do serviço assistencial. Em Fatologia, página 8, final da 8ª linha. Como funciona o ato de desatar os nós mentais somáticos, contribuindo para enxergar os aportes recebidos? Encontrei um pequeno livro antigo e nas coisas da minha avó, o livro do êxito, editora O Pensamento. O autor insiste
na ideia de modificação das células cerebrais para a obtenção de mudanças relevantes em nossas vidas. Essa modificação seria equivalente aos nós metassomáticos? Sim, pode ser visto dessa forma. Uma questão que a área de saúde, a parte da neurologia enxerga, é que eles colocam os problemas nas células, muitas das vezes. E o problema, às vezes, não está na célula. Às vezes, o desequilíbrio cerebral, ou a dificuldade de um funcionamento melhor, de uma sinapse melhor, é consequência das imaturidades da pessoa. E isso gera, da consciência. E isso gera um bloqueio. Isso gera um nó. Então, se a pessoa ela modifica o comportamento, o padrão íntimo, o padrão pensênico, ela, às vezes, melhora daquela doença. Se ela não tivesse fixado ainda o suficiente no corpo físico. Se isso não tiver acontecido, às vezes ela reverte, ou ela melhora, ou ela convive melhor com aquele desequilíbrio. Então, se a pessoa se modifica, ela modifica o corpo físico dela, ela modifica o corpo energético, ela vai modificar o emocional. E isso vai refletir num corpo físico mais saudável. Professor Leonardo, onde gratidão por si mesmo se confunde com autoestima? Olha, deve ser com um excesso de autoestima, né? Porque a autoestima é bom, né? A autoestima é bom. A autoestima sadia é positivo. Uma pessoa que tem autoestima sadia, ela tem autogratidão por si, né? Não tem espaço para vaidade, não tem espaço para arrogância, ou para se desvalorizar, ou para puxar o próprio tapete. A pessoa que tem autoestima, naturalmente, tem autogratidão. E a frase enfática está sendo pedida aqui para você discutir. Eu coloquei na frase enfática o seguinte: o binômio reconhecimento-gratidão vivenciado, com holomaturidade consciencial, demonstra senso de interdependência evolutiva e mobiliza o assistido a retribuir os aportes recebidos. Eu coloquei essa frase como uma síntese do verbete, porque para que a gente possa vivenciar na prática o binômio reconhecimento-gratidão, isso naturalmente vai demonstrar algum grau de maturidade. E aí eu coloquei a holomaturidade, né? Isso é o início que seja, mas vai estar relacionado a isso. E é importante ter interdependência evolutiva, a pessoa reconhecer que ela é assistida e assistente o tempo todo, e talvez a forma mais madura, ou ou um fato que a gente pode avaliar se a pessoa está lúcida para essa questão da gratidão, ela retribuir. Se a gente não começa a retribuir, a gente ainda está sem entender como funciona a questão evolutiva. Então, a assistência aí é extremamente importante na retribuição. Professor Leonardo, polinomiologia, página 8, poderia detalhar o polinômio homeostático, pesquisar, perceber, reconhecer, valorizar, retribuir? Sim, ele já é um pouco autoexplicativo, né? Aí eu posso usar esse exemplo na dificuldade que eu estava de enxergar os aportes que eu tinha recebido. Então, quando você começa a pesquisar e dar atenção a fazer uma leitura da vida pessoal só com o olhar dos aportes, dos benefícios recebidos, a quantidade de pessoas que surgem como credores é enorme. Então, a pesquisa vai ajudar isso, vai ajudar a gente a perceber quantas pessoas existem. E a gente começa a reconhecer quantos amparadores a gente tem. E não só intrafísicos, mas você começa a perceber amparadores extrafísicos, pelos contextos, pelas situações, pelo que chega, que cai na sua mão, né? A partir disso, você valoriza. Você valoriza o quanto você tem mérito, o quanto você, de alguma forma, contribuiu para que um bem-estar acontecesse para você. E você tem vontade de retribuir às pessoas de uma forma geral, né? Credores de qualquer linha, sem definir eles diretamente. Só esperar um pouquinho. Aqui. Leonardo, eu queria primeiro agradecer em nome dos voluntários lá de Caxias do Sul. Estamos em 6 aqui para te prestigiar. Eu fiquei sabendo de meio-dia que era o teu verbete, não podia deixar de vir aqui compartilhar desse momento aí bem importante lá para Caxias. Você ajudou muito. Agradeço também aí todas as repercussões aí com a minha dupla, que ajudou muito, né? Fiquei sabendo que agora que eu tenho um cunhado, né? Então, te reconheço como cunhado. Você disse que é irmão evolutivo também da minha esposa. Então, foi bem bacana esse reencontro. E eu queria reconhecer também, quando você fez o curso pré-intermissiologia lá em Caxias, eu te mandei um e-mail dizendo que você está fazendo pré-intermissiologia e estava fazendo o exercício de pré-epicom, né? Então, eu acredito, reconhecendo aí o teu trabalho aí, energético e tarístico, né, que tem feito lá para nós.
Eu queria, aqui dentro na página 9, a maniologia, né, a mania de querer dar conta de tudo sozinho. Então, acho que você já falou bastante sobre isso, mas é um aspecto que existia muito lá em Caxias, e é um aspecto que eu trabalhei, já melhorei bastante, mas a gente tem aquela mania de querer colegas nessa área. A gente quer fazer tudo porque do nosso jeito a gente acha que é o melhor jeito, né? Mas a gente acaba não dando oportunidade e não consegue perceber que essa interassistência, e quando você reconhece esse processo de interassistência, você evolui e dá oportunidade para o assistido também, ou dá para a pessoa que você está agradecendo ou tendo essa gratidão de ela evoluir junto contigo. Então, queria puder falar um pouquinho sobre isso. Okay. Obrigado por mais uma vez. Eu não apresentei ainda a minha irmã Mara, a minha irmã Patrícia, né? Depois eu vou apresentar. A gente vai, olha a oportunidade que a gente tem de encontrar irmãos e colegas evolutivos nas itinerâncias. Então, a itinerância, eu sou extremamente grato a todas as pessoas. Tem pessoal de Santa Maria também está aqui, e vários outros lugares que eu tive a oportunidade de ir. Então, eu reforço aqui a importância de itinerário, o professor Waldo fala bastante disso, para aumentar a questão da gratidão. Em relação a essa mania de querer dar conta de tudo sozinho, eu vou contar uma experiência pessoal. Quando eu era criança, eu já nasci com esse traço de querer fazer tudo sozinho, né? E minha mãe queria levantar para fazer, eu devia ter 6 anos, 7 anos, meu café para eu ir para a escola. Não, pode ficar deitado, vou fazer meu café. Eu ia lá fazer o café. Então, desde pequeno, eu sempre quis fazer tudo sozinho. Só que chegou um ponto que eu tinha que aceitar a ajuda dos outros. E isso, no início, era muito difícil, né? Isso é uma questão que eu trabalho, hoje em dia já é bem diferente desse início. Mas, durante a adolescência toda, eu queria fazer tudo sozinho, não preciso de ninguém, evoluo sozinho e dou conta de tudo sozinho. Isso é impossível. A pessoa que está nessa condição, ela não está enxergando o quanto ela perde, né? Ela perde um monte. Claro que a gente tem que ser autônomo, e ser autônomo é o máximo, é extremamente positivo. Mas vivemos num processo de troca, de interdependência, de convívio, e a gente precisa colocar isso em prática. Tanto fazendo os dois papéis, sendo assistido quando sendo assistente, dentro dos contextos. Claro que a gente quer ser assistente o tempo todo, e precisa, ou seria importante, predominar na nossa manifestação a postura de ser assistente. Mas em alguns momentos você vai ser assistido. O próprio assistido vai te assistir. Tem um verbete que se chama assistência do assistido. Então, na assistência, você vai ser assistido, querendo ou não. E aí você, naturalmente, tem que reconhecer o quanto aquelas pessoas contribuem para o seu amadurecimento. Isso é ter gratidão pela evolução em si, né? Olha, Gilson, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo verbete e obrigado pela assistência nesse momento. A gente sabe que a escrita conscienciológica requer um certo nível de teática, né? Então, por conta disso, resumidamente, quais as dicas que você pode nos dar para cultivar o sentimento de gratidão e até mesmo reconhecer uma assistência ou aporte recebido? Eu vou dar uma dica simples. Escreva verbete. Eu posso estar falando com teática hoje, não estou? A quantidade de pessoas que falaram aqui, me agradeceram, eu sou extremamente grato a todas elas. Todas elas. E a escrita do verbete proporcionou isso. Uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda, eu pego os temas que eu tenho dificuldade e boto em verbete. Né? Então, isso ajuda, porque você vai ser obrigado a refletir sobre aquilo. Então, os verbetes que eu fiz, todos eles têm um traço que eu preciso melhorar. E aí eu vou escrevendo. Então, para a gente superar os traços, a gente precisa colocar em prática. Acho que a teática é importante. E a melhor forma, uma das formas de fazer isso, não precisa ser o verbete, né? Mas o verbete eu acho que é importante, porque você contribui para o grupo inteiro, é uma troca com o grupo. A gente reforça fazer parte desse grupo evolutivo e desse revezamento em grupo, né? Para uma próxima existência. Então, eu acho que o verbete é importante, fundamental. A gente tem os artigos, tem livro, é outra forma de estar doando um pouquinho do que você aprendeu, do que você refletiu. E você recebe um monte em troca, um monte. Então, a melhor forma é escrever. Eu acho que vale a pena começar pelos verbetes. Eu vou fazer, então, uma propaganda aqui. A gente vai começar um novo programa Vervetografia EAD. É claro, vai começar também um outro semipresencial, mas a maioria de vocês aqui mora fora de Foz do Iguaçu. Então, a gente vai começar agora em agosto.
Tá? A gente tem o folder que está com a data certa, as condições certinhas lá fora. E a gente convida vocês, porque é um processo bem tranquilo da gente fazer verbete, a gente começa a compreender a estrutura do verbete, que é uma coisa simples, mas complexa ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazendo com maior segurança, com maior preceptoria, né, ao longo de todo o verbete. Assim, se você fizer os 3 meses do programa, fazendo todas as tarefas, no final dos 3 meses, o seu verbete está prontinho para mandar para a equipe de revisão, dar a finalização da revisão e vir logo fazer a sua defesa. Então, estão todos convidados, tá bom? Léo, você falou que o verbete sempre é um traço que você quer reciclar, né? Nossa, então gratidão está se manifestando aqui, né? Na página 8, crescendologia. O crescendo megafraternismo, universalismo. Explique mais aí, por favor. Eu penso que tanto o megafraternismo quanto o universalismo, eles vão começar a gente fazendo pequenos reconhecimentos das gratidões que a gente tem no dia a dia. Então, se a gente começar a reconhecer o quanto que a gente tem de aporte, em detalhes, vamos ser detalhistas, é muita coisa, muita coisa. E aí, naturalmente, você enxergando isso, você vai começar a enxergar que em cada pessoa que você encontra, ou em cada contexto que você vivencia, tem a questão da gratidão por trás. Né? Tem algo acontecendo ali que às vezes você não está percebendo, mas você começa a ficar atento para isso, porque você começa a mapear o quanto que você é ajudado no dia a dia pelos contextos. Às vezes a pessoa fala uma coisa, ela nem percebeu, mas ela te ajudou um monte na reflexão. Então, esse crescendo, para mim, ele começa na gente listar os contextos, as pessoas que nós precisamos ser gratos. Né? Na verdade, a enciclopédia, né, como o professor Valdo fala dos credores. Então, essa listagem é importante, para que a gente fique mais lúcido quando a gente encontrar essas pessoas, principalmente, para a gente estar disposto ali, ou disponível a escutar, ser assistido e assistir. Eu acho que é nesse contexto. Obrigada. Pode fazer mais um? Léo, na legislogia, na página 9, você coloca a lei do retorno holocármico. Dá uma exemplificada, por favor. Um exemplo? Tá. A lei do retorno aí, tudo que a gente faz vai ter um retorno. Tanto positivo quanto negativo. A gente já traz experiência, já traz contextos que eles vão ser positivos ou negativos. Um exemplo aqui hoje, né? O quanto eu não estou recebendo, de alguma forma, egokarmicamente, grupokarmicamente e até polikarmicamente, por ter escrito o verbete. Né? Os retornos que eu tive das pessoas aqui, que eu sou grato a isso, isso me ajudou um monte. Então, nós vamos ter os retornos. Quanto mais a gente tiver gratidão, a gente sentiu, a gente vivenciar, a gente enxergar esses benefícios recebidos, obtidos, a gente começa a retribuir. E essa retribuição vai melhorar essa lei de causa e efeito. Esse retorno egokármico, grupokármico e policármico, isso começa a gente trabalhar essas questões, esses contextos. Bem? Em paradoxologia, página 8, eu poderia expandir o paradoxo de um recebimento de muitos aportes não ser garantia de satisfação íntima? Sim. Eu tinha comentado já anteriormente, eu conheço muitas pessoas que têm muitos aportes, muitos, e elas são extremamente infelizes na vida pessoal, porque elas não enxergam isso. Elas enxergam apenas os contextos negativos. E naturalmente, vai gerar reclamações, ou revoltas, ou indignação, ou até vontade de ir embora do planeta, vamos dizer assim. Então, são muitos aportes que a pessoa não está conseguindo mapear. E isso vai indicar para mim, quando acontece, a ausência de autopesquisa, a ausência de reflexão, a ausência de reciclagem. Então, essas pessoas eu acho que tem que parar para refletir o quanto antes. Por quê? Porque senão, eu vou responder com a pergunta anterior, essa lei de retorno holocármico, ela existe, a pessoa querendo ou não. E no fundo, quando a pessoa não enxerga o quanto de positivo ela recebe, ela está contribuindo para atrair experiências que vão ajudar nessa reflexão. Veja bem, não é punição. A questão não é punir. Veio uma doença que vai fazer a pessoa refletir. Não, é consequência das imaturidades em N contextos, inclusive nessa falta ou nessa dificuldade de reconhecer o quanto a pessoa recebe aporte. Essa pergunta aqui, acho que você já respondeu umas 3 vezes, mas eu vou ler só para você ver que pegou em todo mundo. Que é na maniologia, que é a mania de dar conta de tudo sozinho.
vou responder dizendo assim, somos consciências interdependentes. A pessoa que quer dar conta de tudo sozinho, ela está adoecida consciencialmente. E ela precisa parar para refletir. É um tipo de egoísmo, não é um egoísmo querer dar conta de tudo sozinho. Precisamos conviver sadiamente com tudo e todos. Essa aqui tem um preâmbulo. Poderia relacionar com o tema do verbete? Essa de querer dar conta de tudo sozinho. Assim, a pessoa que quer dar conta de tudo sozinho, ela não entendeu nada, nem de reconhecimento, nem de gratidão. Então, ela não entendeu. Ela está, vamos dizer assim, antes do pré-maternal, não sei o que tem antes do pré-maternal. Ela não entendeu, ela está no início do início, no princípio do começo. Hã? Berçário, né? Nem conseguiu conectar, nem conseguiu entender o início. Sair do berçário ainda. Então a pessoa precisa parar para refletir. E aí a autopesquisa é importante. Se não consegue fazer sozinho, peça ajuda. Então pega as pessoas próximas, que você tem uma afinidade, e pergunta. Pede ajuda para a pessoa. Quer melhorar nesse traço? Pede ajuda para o outro. Isso, mas então o objetivo é exatamente fazer o oposto. A dificuldade é que, se você começar a pedir ajuda dos outros, pede uma pessoa que você é próxima, que você tem uma confiança ali maior. E peça ajuda. Estou com uma dificuldade nesse aspecto. Expõe tudo. Quer melhorar? Exponha tudo. Porque a gente só está escondendo da gente mesmo. Do intrafísico a gente esconde de algumas pessoas, do extrafísico a gente não esconde de ninguém. Então, quanto menos a gente diminuir esse gap, né, do que a gente é, na realidade, facilita a nossa dessoma depois. É melhor fazer agora, para não deixar para depois da dessoma física, né, do corpo físico, né, da morte. Tem uma pergunta aqui que foi dirigida para mim, mas eu vou dirigir para vocês porque eu não sei responder. Eu não conheço a pessoa. Gostaria de saber o que você, eu ou alguém presente aqui para opinar quanto ao autor, Huberto Roden. Ou seja, se a equipe de estudiosos da Conscienciologia considera esse autor um universalista, suas obras, etc. Eu não conheço esse autor. Não sei se alguém conhece. Espera, por favor, pega o microfone. Pega o microfone, por favor. Alô. O Huberto Roden é bem antigo até. Ele escreveu vários livros sobre universalismo, inclusive. Interação entre convivialidade sadia, entre várias culturas. E um dos temas dele é rumo à consciência cósmica. É um tema bem nosso, né? Então, eu não conheço detalhes. O Huberto Roden. Roden. R-O-D-H-E-N. E é bem interessante, porque aparece um preâmbulo. São vários autores que a gente conhece que fizeram um preâmbulo da ciência, da conscienciologia, da nossa filosofia de conviviologia. Quer dizer, entre aspas, né? Porque é complicado. São filósofos, né? Pois é complicado você falar que um filósofo que fala sobre o cosmos, que é um universalista, porque o universalista, para a gente, ele admite o paradigma multidimensional. Dificilmente um filósofo da ciência convencional vai admitir. Então, é complicado a gente afirmar que ele é um universalista do ponto de vista do universalismo que a gente conhece. Mas vamos... São ensaios, como todos os filósofos, a gente extrai alguma coisa boa que contribui para a mudança de comportamento. Então, eu acho que a conscienciologia, ela traz uma visão bem mais ampliada e profunda, mas não é nada novo, né? Eu acho que ela é extremamente nova. Não, eu digo assim a maneira... não é nova no sentido de que tem outros planetas, né? Claro. Mas nesse planeta ela nessa é nova. Visão assim, cósmica, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter cuidado para não achar que qualquer pessoa que fale sobre o cosmos, seja da conscienciologia. Não da da conscienciologia tem um paradigma que é inconfundível, que é o da multidimensionalidade, eu acho que é essa distância aí que a gente tem que manter, mas eu concordo com você que se ele fala até sobre interessante você falar isso, porque é o que a gente bate muito nos cursos, nas palestras, é sobre o paradigma consciencial, que até os pesquisadores da conscienciologia, às vezes, não estão bem atentos ao paradigma. Você sabe por que eu estou te falando isso? Eu atendi durante anos lá no Holociclo. Então, eu atendia assim, vinham pessoas, atendia como mantenedora, né, apresentando o Holociclo. Então, assim, eu atendi muita gente da ciência convencional que queria dizer
que a física quântica explicava a conscienciologia. E eu dizia, não é a mesma coisa. E vinham as pessoas mais espiritualistas, mais da linha do espiritismo, querendo dizer que o espiritismo era a mesma coisa que a conscienciologia de outra maneira. E eu dizia, não, é outra coisa. Então, as pessoas tendem, eu estou te falando isso por experiência própria, né? As pessoas tendem a querer juntar, a enquadrar a conscienciologia nas filosofias, né? E eu digo isso que eu também acho que eu faço um pouco isso, que é bom você buscar na filosofia, na ciência convencional, os pontos que apontam para, né? Mas não pode, a gente não pode deixar reduzir uma coisa a outra. É só isso que eu fico. Eu, como fui uma buscadora borboleta, por isso que eu conheci. Né? Agora eu não sou mais, mas eu fui e eu acho assim que contribuiu para a minha formação eu conhecer de tudo um pouco. Só que quando você fica com muito conhecimento e tudo solto, você não canaliza e não transforma em teática aquilo. Então a conscienciologia ela veio organizar esse pensamento, mesmo que ele esteja disperso. Quando você começa os primeiros cursos da conscienciologia, você começa a perceber isso, que vai organizando, até chegar num ponto em que você pode aplicar aquilo que serve e descartar o que não serve, né? Obrigada a vocês. Tem uma pergunta aqui na parafatologia, que é a última. Os esforços assistenciais do amparador extrafísico, muitas vezes, imperceptíveis aos olhos do assistido. Como é que uma pessoa que não enxerga um palmo na frente do nariz, nem dos intrafísicos, pode começar a ter essa sensibilização para agradecer o imperceptível? Não, tem muita gente teimosa, e aí a pessoa bota uma coisa na cabeça e ela vai com aquilo ali, não consegue escutar. Às vezes os amparadores intrafísicos, né? Querendo mostrar que tem um comportamento a ser necessário a ser modificado. E imagina se isso no intrafísico, os amparadores, que às vezes 2, 3, 4 pessoas estão falando a mesma coisa, a pessoa não tira aquilo da cabeça. Imagina um amparador extrafísico fazer uma conexão com essa pessoa. É bem mais difícil, né? Então, mesmo assim, os amparadores extrafísicos, eles contribuem um monte e ajudam a gente sem a gente perceber as assistências. E com o tempo, quando você vai parar para refletir sobre a vida pessoal, você começa a mapear situações que o amparador extrafísico estava presente ali, que antes você não mapeava. Então a gente começa a mapear pelo resultado que a gente tem, mas a ideia com o tempo é que você começa a perceber quando o amparador extrafísico chegou para fazer uma assistência, ou para te dar um aporte, ou um insight, ou uma ideia, quando você está lendo, quando você está escrevendo verbete. Então isso tudo vai começar a acontecer. E a gente tem que começar a reconhecer isso, porque esse reconhecimento vai trazer a questão da gratidão e vai reforçar essa conexão. Vai reforçar não só com o amparador extrafísico, mas a gente vai começar a parar para escutar as pessoas, saber ouvir efetivamente os amparadores intrafísicos, que não são necessariamente as pessoas que a gente espera que assista a gente. Às vezes tem uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa às vezes muito simples, mas que ela fala uma frase que te impacta de sobremaneira. Todo mundo já deve ter passado por isso de alguma forma. Tem alguém aí que queira fazer pergunta? Tá lá, fala. Olha, a gente tem agora pode ser 15 aqui, minutos Alô? Aí para vocês perguntarem. Léo, aqui, ó. Léo. Aqui você menciona sobre a técnica da autorreflexão de 5 horas. Sim. Você já aplicou e como foi? Eu tenho uma dificuldade com essa técnica, ficar 5 horas parado é difícil para mim. Mas eu adaptei a técnica para 1 hora por dia. Então... Não, mas olha só, posso defender a técnica de 5 horas? Não, eu vou falar dela, Deixa ele falar dele, depois eu defendo a técnica da autorreflexão de 5 horas. 1 hora por dia ela vai tirar várias reflexões. E o que eu faço? Quando eu vejo que não foi o suficiente, eu repito 2, 3, 4 vezes. Quando você tem tempo de refletir 5 horas, ajuda drasticamente, porque você vai aprofundar. Porque às vezes você fica ali parado, refletindo, não vem nada. Daqui a pouco vem uma ideia, daqui a pouco vem outra ideia. Então você aprofunda mais quando você faz a técnica de 5 horas, é um fato. Mas às vezes você adapta para a sua realidade, é o que é possível no momento, de acordo com o tempo. Só isso. Vai ajudar um monte as reflexões. E a gratidão, se a pessoa fizer com foco de gratidão, ela vai sair com um monte de coisa positiva anotada em relação a isso. Essa é a técnica que é a alternativa, do Leonardo Rodrigues.
A técnica da autorreflexão de 5 horas é uma técnica bem importante, que tem não sei se você conhece, tem um verbete sobre isso. E assim, eu tenho que ser sincera com vocês, eu fiz uma única vez, mas foi uma única vez que mudou a minha vida. Eu botei um tema, normalmente você coloca um tema que você está querendo ou vislumbrar, ou então que quer entender um pouco melhor. Na época, foi até que surgiu aqui mesmo na mini tertúlia, o professor Valdo falou, coloca lá o autotransafetividade. E aí ele falou, coloca seus filhos, falou lá para colocar um monte de personagens lá que eu devia colocar no meio. Eu digo para você o seguinte, é impressionante como as coisas funcionam. Monta um campo na tua casa, eu fiz na minha casa, tem gente que vem aqui, alugam, marcam 2 laboratórios seguidos e ficam no mesmo laboratório. Eu fiz na minha casa. Então, assim, o tema era a autotransafetividade. Mas, assim, o primeiro momento, ocorreram trabalhos de energia espontâneos, não era eu que provocava, e mexendo nos chakras mais básicos, que eu tenho facilidade para mexer com chakras corono, fronto, né? E achava que estava bombando, que eu ia chegar loguinho na transafetividade, que nada. Aí começou mexendo naqueles chakras mais básicos, e aí vieram sequências de personagens, assim, mas assim, com o dedo no nariz. Lembra de fulano? Você foi arrogante. Lembra de fulano? Você foi preconceituosa. Lembra de ciclano? E foi mostrando. É bom para você fazer a enciclopédia dos credores. Então, e foi mostrando. Aí foi chegando no final dos 5 horas, eu falei, puxa vida, mas e a transafetividade, né? Aí eu falei assim, bom, o negócio tem que mudar, eu estava só aguardando, né? Aí realmente começou a mudar o padrão de energia, aí começou a me dar uma euforex, assim, uma coisa assim, diferente, né? Uma mega euforização diferente, eu não posso nem chamar de mega euforização, porque eu não sei o que é de fato, né? O estado da mega euforização, mas eu diria para você que assim, um vislumbre, né? E aí eu tirei algumas conclusões, né, a respeito do que seria a autotransafetividade, que foi o máximo que eu consegui chegar, ilações a respeito do tema, né? Mas assim, eu digo para você que depois daquele dia, meu comportamento intrafísico com as pessoas, relacionamento com as pessoas, mudou, sim, mudou muito, entendeu? Então, agora eu não me organizei ainda, essa é a minha falta de gratidão comigo, eu não me organizei ainda para fazer de novo. Tem uma especialista aqui que já fez várias vezes essa técnica. Vou passar para ela falar, para ela responder. Eu já apliquei algumas vezes, normalmente alguma questão que eu quero trabalhar, principalmente foi na área de convivialidade. Então, houve uma época aí que eu estava com alguns conflitos com as outras pessoas, fui procurar em mim o que era essa causa. E aí, no começo, assim, as 3 primeiras horas, não vem nada. É como se fosse uma desorganização mental muito grande, até as ideias começarem a fluir. E aí, depois vem uma extrapolação de inteligência, algo que é fora do comum, do meu normal, assim, que você começa, tudo vai fazendo sentido, eu só ficava, eu tenho que lembrar disso tudo para registrar direitinho depois essa extrapolação. E, igual você falou da mega euforização, é como se fosse a central extrafísica de energia dentro da minha casa, que eu também não sei se foi uma hipótese que eu levantei. Tem uma hipótese. Porque foi tanta energia que nem em campo de ECP2 eu senti algo parecido. Então, isso me motivou a aplicar as outras vezes a técnica, e fica a recomendação. A moral da história é muito bom, né? E 5 horas não são 1 hora por dia. A técnica é muito boa a técnica que o Leonardo está propondo, mas não é a técnica de 5 horas, a autorreflexão de 5 horas. Gente, isso é importante ficar claro, tá? Não, são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Né? É um negocinho rendoso. A técnica da reflexão perniciosas. É um negocinho rendoso, um negocinho pode ser até mais ou menos honesto, né? Porque você vai fazer autorreflexão mesmo. Mas não que eu acho que a importância do que a Karina falou é que as primeiras horas, comigo foi até mais dramático, porque foram as 4 primeiras horas. Assim, vem só de rearrumação daquilo que você... Acho que é o desassédio inicial, né? De ficar ali aquele tempo, você vai se desassediando até... imagina que você tem, sabe, assim, é bem importante, é bem forte. É bem forte a coisa, sabe? Então, acho que as 5 horas não são
5 horas por acaso. Não, com certeza, entendeu? com certeza. Eu acho que é importante isso. Mas, olha, a gente pode aplicar a técnica do Leonardo. Eu aqui, Léo, a Alina. A minha pergunta era na página 10, item 21, Recim. A escolha e aplicação exitosa das técnicas aí, evolutivas, recinológicas. Foi até coincidentemente, ela perguntou também sobre a técnica, né? Então, eu queria saber como é que você escolheu e como é que você se preparou para aplicar. Eu vejo que se a pessoa tem dificuldade de reconhecer esses aportes que ela recebe ao longo da vida, ela precisa parar e tem alguma coisa que ela precisa reciclar. Ela precisa enxergar isso. Então a Conscienciologia tem muita técnica, né? E que possa ajudar ela nessa reflexão. Além das técnicas, tem a consciencioterapia, tem o Consciência Cobaia, tem N outras instituições que vão estar ajudando nesse processo. Da pessoa estar escolhendo uma técnica ou aplicando alguma coisa que possa gerar uma reflexão. E isso naturalmente vai dar uma reciclagem. Essa reciclagem, quando ela é realizada, a pessoa vai perceber o benefício dessa reciclagem, dessa superação pessoal. Isso trabalha tanto a autogratidão, quanto a gratidão pela técnica que ela aplicou, que foi outro autor que escreveu, né? Tem um comentário aqui, só um instantinho. Um comentário aqui que eu não entendi muito bem, mas que você talvez eu não consegui linkar aqui com a pergunta. A professora Rosa Altélio Tertuliano, que perguntou sobre como fazer autopesquisa. Não é pergunta, é porque quer que divulgue. Eu não lembro do Télio Tertuliano que perguntou como fazer autopesquisa. Você lembra de alguém que tenha perguntado? Bom, mas enfim, essa pessoa pede para divulgar o curso a autopesquisa projeciológica com duração de 6 meses, ministrado mensalmente no IPC em São Paulo. O curso está em andamento. Tá. O APP é um curso de autopesquisa projeciológica. É um curso para ajudar as pessoas a escreverem. Então, nessa questão de autopesquisa, a proposta do curso é que a pessoa saia com um artigo escrito. Então foi o que você falou, né? Isso. Então, a ideia é que a pessoa possa estar expondo ou investindo em algo que ela precisa melhorar, e ela vai escrever aquilo para poder apresentar num congresso, num simpósio, nesse sentido. Tá bom. Léo, é o seguinte, só para, assim, se você já escutou, teve um estudo recente, não tem muito tempo, em que os pesquisadores estavam buscando meios de coibir ou inibir consumismo, né? Excesso de consumo, né? E eles chegaram à conclusão que uma das coisas era gratidão. Se você faz uma reflexão e você sente gratidão, automaticamente o seu nível de consumismo cai. Não sei se chegou a... Eu não vi a pesquisa, não, mas para mim tem uma lógica enorme. Porque a pessoa que está com a necessidade de consumir, para se sentir um pouco melhor, ela está dizendo que ela não enxerga o que ela tem de bom. Então, quando aperta alguma coisa, eu tinha uma paciente que eu atendia, que ela virava e ela tinha, e o que era um paradoxo, ela tinha uma lucidez enorme. Então, ela sabia porque ela estava com um conflito. E quando apertava, ela falou, não, preciso ir para o shopping. Então, ela ia para o shopping 3, 4 vezes na semana. Isso é real. E aí ela fala, não, me sinto melhor. Se eu ficar 2 dias em casa seguidos, eu fico com um problema. Então, eu preciso ir. Então, ela não enfrentava a realidade dela. E aí eu fico imaginando se essa pessoa fizesse uma autopesquisa, fizesse reciclagem, ela ia se sentir saciada em algum grau. E essa necessidade de estar buscando externamente se sentir melhor ia diminuir. Então, esse nível de autogratidão ia aumentar, ela se sentir útil perante as pessoas ou a si próprio. Isso vai nutrir a pessoa, vai harmonizar um pouco mais a pessoa, vai equilibrar um pouco o psicossoma, né, o emocional dessa pessoa. E, naturalmente, ela não vai ter a necessidade de estar consumindo. Eu até, assim, a gente até pode induzir o raciocínio se você levar do ponto de vista de belicismo, né? A pessoa muito bélica, né? Na verdade está revoltada com o mundo, sei lá o quê, né? Então, de repente, melhora bem também. A gratidão, eu diria que a gratidão
é um remédio para várias coisas, né? Para o consumismo, para o belicismo, para diminuir a arrogância, diminuir a prepotência. Então ela vai ser um remédio aí que vai atuar em várias áreas. Aí eu tenho que citar lá a citação do Marco Túlio, né? Ela é a mãe, né? A gratidão, ele coloca aqui a gratidão como a mãe de todas as outras virtudes, né? Então, se a gente sente gratidão, a gente abre um leque de maturidade ou de lucidez para perceber, para melhorar a si próprio em vários aspectos, perceber a si melhor, né? Você acha que a gratidão tem a relação com o perdão? Sim, direta, né? Quando a gente começa a fazer a listagem dos credores, vem umas ideias assim, do quanto a gente errou com algumas pessoas. E, naturalmente, você se sente impelido, com vontade de pedir desculpa, né? Que é o próximo. Eu tenho um verbete que é pedido de desculpa, que eu vou apresentar, já está liberado. Eu conheço. É uma sequência, né? Então, a ideia é que a pessoa que se sentiu um erro em relação a alguém, que ela vai, peça perdão, peça desculpa, se reconcilie consigo mesmo e com outra pessoa, mesmo que a pessoa já tenha dessomado. Faz a técnica da tela mental, traz a pessoa na tela mental, joga as melhores energias, é uma forma de estar pedindo desculpa, seja sincero nisso, isso vai ajudar a limpar aquela relação e a pessoa vai se sentir mais gratidão por si mesmo, né, porque vai ter dado conta desse autoenfrentamento e vai estar ajudando outra pessoa, outra consciência. Posso só fazer uma analogia ali em relação às questões que o Félix trouxe ali? Além da questão do belicismo, eu acho que também tem o componente aí da gratidão para com a natureza e evitar diminuir os consumismos em relação à carne, em relação à natureza, né? Ter esses cuidados aí no descarte dos materiais, né? Que acabam contaminando a natureza aí. Então eu acho que é bem amplo mesmo eu acho que traz uma reflexão bem profunda sobre essa questão do consumismo. Gostei bastante dessa abordagem do Félix aí, eu acho que vale a pena para reflexão. Nesse aspecto eu posso dizer que o planeta, né, a gente ainda tem muita vamos dizer, dificuldade de ser grato ao planeta, né? A gente ainda destrói muito, né, a questão da ecologia aí, tanto externamente quanto internamente. Se a gente melhora algum aspecto nosso, a gente está deixando de energeticamente contaminar o planeta, está contribuindo para a melhoria dessa energia. Então a gente ainda está, hoje em dia a gente já tem muitas ações ou atividades que já ajudam a melhorar a questão ou não melhorar, mas talvez sinalizar o quanto que a gente ainda destrói o planeta. E isso ajuda, né? Em algum grau isso ajuda. A gente precisa ser grato a esse planeta, né? Ele está ajudando aí o nosso processo de evolução de quantas pessoas? Milhares, né? Mais de 60 bilhões de pessoas, se a gente contar o extrafísico. Léo, aqui. Eu queria tirar uma dúvida, uma questão que me surgiu. Na questão da itinerância, como é que você encarou ali na página 10, né, em aportes, o item 7, esclarecimento, o item 11, exemplarismo, e o item 18, potencialização. Chegaste a ver se tinha uma ligação entre esses três itens e como você percebeu isso na itinerância? Sim, tem ligação entre os três itens, né? O primeiro item, o item 7, ele está falando sobre a qualificação interassistencial ao fazer e receber a tarefa do esclarecimento. E isso vai ter relação direta com o Código Pessoal de Cosmoética, né? No seu Código Pessoal de Cosmoética, por exemplo, você sabe escutar uma tares de outra pessoa? E quando você faz a tares, você faz essa tares sadiamente ou tem uma questão da agressividade? Você perde o tom da impactoterapia que você pode fazer? Então, isso vai gerar reflexão. E a TENEPS, ela vai ajudar essa questão toda da itinerância, né? Quanto mais a gente for teático, quanto mais você tiver clareza sobre o que você precisa trabalhar no Código Pessoal de Cosmoética, você vai começar a dosar melhor a tares que você vai fazer. E isso vai ajudar você e a outra pessoa. A TENEPS aí, ela alavanca a itinerância muito. Porque quando você tem itinerância, é natural que tenham contrafluxos. E quanto mais você vai calçando, e uma das melhores formas de calçar os contrafluxos é fazer TENEPS, isso vai ajudar as itinerâncias, né? E aí entra no processo de itinerância, quanto eu falei, vou reforçar aqui, o quanto é importante para trabalhar o traço da gratidão. Trabalha N coisas, né? Os resgates pessoais, grupocármicos, mas a questão da gratidão. E aí eu cito aqui, tem várias pessoas aqui que eu já tive a oportunidade, de várias cidades que estão aqui, tem o pessoal de Londrina aí que está me ajudando, daqui a 15 dias eu vou estar lá em Londrina,
com um curso ótimo, o pessoal de Londrina pode ir, vai ser legal o curso. E essas pessoas todas estão me ajudando, né, a eu executar a ProEx. E é uma troca, né? Então eu vou lá, sou assistido, ajudo e todo o grupo vai crescendo com isso, né? Nesse sentido. Léo, dá tempo? Léo, parabéns pelo verbete. Aqui em Fatologia, na segunda linha, você fala o sentimento de ter mérito diante da ajuda recebida. E aí, quando eu peguei aqui a questão do mérito, eu comecei a pensar nos excessos, né? E até que ponto até o excesso de gratidão não pode ser um traço de autovitimização, né? O excesso da ajuda também, você tem um verbete que é a síndrome do bonzinho. E eu achei bacana essa questão do mérito aqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa questão do mérito é importante se a gente está vivenciando algum recebimento de algo, algum merecimento, né? Algum benefício, alguma ajuda recebida, isso indica um mérito que a pessoa tem. Ela atraiu aquela experiência, aquele contexto, aquelas pessoas que estão envolvidas. E é importante que a pessoa tenha esse reconhecimento. Claro que quando a pessoa, eu vou na minha leitura, quando existe um excesso de querer ser agradável, ou de querer ser grato, ou de demonstrar isso a todo momento, não sei se é a gratidão aí mais madura, né? Não é, com certeza. Não sei nem se é gratidão. Então isso começa a ser uma vitimização, em algum grau, algum nível de vampirização, a pessoa está precisando ali roubar uma energia, de ficar se vitimizando o tempo todo, se colocando para baixo, para ter o olhar de pena do outro e tudo mais. Então eu acho que nesse caso é uma perda, a pessoa está perdendo, ela não entendeu isso. Porque quando a gente sente a gratidão, você quer retribuir. Então você vai parar de reclamar, você vai parar de ficar pedindo o tempo todo, você vai parar de pedir em algum momento. Então quanto mais a pessoa tem gratidão, menos ela pede para si. Ela entende que depende dela colocar em prática a sua programação, as suas autossuperações, e isso vai levar ela a ter cada vez sentir mais mérito por ela mesma, né? Mais gratidão. Ela vai mapear os traços dela, os trafores, e essa questão da vitimização, de desvalorização pessoal vai cada vez mais se afastando da pessoa. Né? Leonardo, hoje em dia é muito comum ouvir aquela frase, né? Ele não fez mais do que nada, ele não fez mais nada do que sua obrigação. Como você vê essas questões desse tipo sendo usadas diariamente na sociedade, sabe? Essa questão da obrigação. A pessoa... Eu penso que, em algum grau, eu até concordo com essa frase, mas é que as pessoas usam e acabam maltratando as pessoas com essas frases. Né? Não fez mais que obrigação, não existe um reconhecimento pela ajuda aí do outro. Mas, em algum grau, a gente tem que colocar, ou vestir a carapuça do curso intermissivo, vamos dizer assim, e colocar em prática as coisas. Nada mais é do que nossa obrigação vivenciar ou colocar em prática ou executar nossa programação de vida. Que no fundo, a pessoa que vai receber mais de gratidão vai ser você mesmo em relação a você mesmo. Claro que quando você vai executar a sua programação, que é a sua obrigação, você está impactando positivamente várias pessoas. Né? As programações elas são planejadas para ajudar a pessoa nas suas autossuperações, nas suas melhorias íntimas, mas para ajudar e assistir outras consciências, gerando reflexão e trocas. Né? Essas trocas vão ser as gratidões que vão existir entre os amigos que são feitos, ou os reencontros que acontecem. Então, é uma obrigação nossa parar de reclamar, por exemplo. É uma obrigação nossa ter gratidão por tudo que a gente recebeu, pelos aportes que a gente recebe. Por exemplo, eu sou extremamente grato, vou aproveitar, aos revisores que me ajudaram na enciclopédia, na revisão do verbete, a estrutura toda aqui, as pessoas que vêm, cada um vai dar uma orientação. Então, cada um contribui de alguma forma. Né? Quem agenda os verbetes, né? Então, a gente é grato a toda uma estrutura que é montada para a gente executar a nossa ProEx. A gente pode reclamar de alguma coisa? Não é obrigação nossa contribuir e não perder esse trem evolutivo da enciclopédia? Então, assim, temos muitos aportes e, como a frase enfática coloca, precisamos retribuir. Né? Retribuir é colocar em prática o máximo que você puder em relação à assistência. Verbete, artigo, itinerância, você decide como você vai fazer, mas faça. Não fique parado na questão da assistência. Desenvolva essa gratidão, isso é extremamente gratificante. Gente, o nosso tempo está se esgotando. Você quer fazer alguma pergunta? Tem meio minuto. Não? Então vamos lá, tem meio minuto só. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu fico super contente de estar aqui hoje, de ter calhado, né, porque esse dia eu não ia apresentar nesse dia e uma pessoa não pôde apresentar.
e eu acabei sendo escalado, e a gente começa a tentar entender que contexto que está aí. Então vou fazer minha gratidão também. Não era meu dia de mediar hoje, mas eu vim substituir uma pessoa. Segunda vez que eu venho apresentar, Acontece, que é né? a Rosa. E, assim, eu acho que isso tudo aqui faz parte do verbete nesse dia, né? Então, eu agradeço a presença de todas as pessoas aqui, que contribuíram bastante, né, com a presença, com as perguntas, com as colocações, e eu posso falar com muita tranquilidade. Muitas pessoas aqui que eu tive a oportunidade de conversar e trocar, me assistiram bastante, porque me ajudaram nas reflexões, ou expuseram dificuldades pessoais, demonstrando um pouquinho de autoconfiança, de eu poder ajudar um pouco. Então, isso aumenta a gratidão, e eu sou grato a todas as pessoas. Muito obrigado. Então tá bom, a gente agradece a você com toda a gratidão sincera, tá? A gente aguarda os próximos verbetes, a gente sabe que já tem um saindo aí. A gente agradece a todos vocês presentes aqui, a gente convida vocês para participarem sempre conosco, seja presencialmente, seja online, quando vocês estiverem aí nas cidades de vocês. Todo dia, de 12h30 a 1h30, a 2h30, a gente tem a tertúlia, e como vocês puderam constatar, são as perguntas de vocês, junto com a defesa do verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate. Então, a gente precisa de vocês, tertulianos e teletertulianos, e do verbetógrafo. Estão todos convidados a participarem sempre conosco, e o nosso agradecimento, e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 71 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Nereida com o curso PEP EAD da Extracons, o Gilson com o curso Assistenciologia de Niterói do IPC, a Mara Vargas com o curso 40 Manobras em Manaus, a Viviane com o curso Autocura na Construção da Saúde do IPC de São Paulo, e o João Paulo com a primeira jornada de pesquisas projeciológicas também do IPC de São Paulo. A Extracons anuncia o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, na modalidade EAD, ensino à distância. Você que reside em outra cidade ou país, tem agora a oportunidade de participar das aulas do PEP em tempo real pela transmissão online. Serão nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Aproveite essa inédita oportunidade de qualificação interassistencial com as verpons da extraterrestriologia. Para efetuar sua inscrição, por favor, entre em contato com o CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou contate-nos para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação, as melhores energias. Obrigada. Olá, pessoal de Niterói, São Gonçalo, Maricá e arredores. Aproveitando o Holopensene gerado pelo verbete, o IPC Rio de Janeiro convida a todos para a oportunidade de participar do curso Assistenciologia, que será realizado na Câmara de Dirigentes Logistas de Niterói, CDL. O curso Assistenciologia é baseado no tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, do pesquisador Valdo Vieira, e aborda temas como consciência, energia e assistência, assistência multidimensional e autodefesa energética, reeducação evolutiva e assistência por meio do desassédio interpessoal, diferenças entre os conceitos de anjo da guarda, guia cego e amparador de função. O curso tem um total de 20 aulas, cada aula com a duração de 2 horas e meia, sendo 2 horas de conteúdo teórico e meia hora de prática ou mobilização energética. Tem início agora dia 13 de junho, próximo sábado. O curso será sempre aos sábados, de 8 às 13h30. A CDL fica localizada na rua Andrade Neves, número 31, centro de Niterói. Essa rua é próxima ao Plaza Shopping. Obrigado. Boa tarde. A CIP, em parceria com o IPC Manaus, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso prático, sem pré-requisitos. Esse curso é ministrado pelo professor Epicom
Mário Oliveira. O curso será dia 26, 27 e 28 no Hotel Comfort Manaus. As inscrições podem ser feitas através do telefone DDD 92 99 200 2419 98 167 7067. Esse curso, ele não exige que o aluno tenha participado de nenhum curso antes da Conscienciologia, por ser um curso prático. E é possível ao aluno, mesmo de primeira vez, acompanhar perfeitamente todas as 40 manobras. E ao final dos 3 dias de trabalho energético, o aluno se percebe capaz de replicar no seu dia a dia as técnicas que vivenciou durante o curso e, principalmente, a exercitar a sua gratidão e a sua interassistencialidade. Obrigada. O IPC São Paulo convida todos para um curso a ser realizado em São Paulo, com o professor Leonardo Rodrigues, com a temática A Autocura na Construção da Saúde Consciencial. Transforme as adversidades em trampolins evolutivos. A agenda, nós teremos um lançamento do livro na Livraria Saraiva, no dia 26/6, no Shopping Ibirapuera. No dia 27/6, uma palestra. E o curso em si, no dia 28/6, das 14 às 20 horas. Convido a todos que queiram fazer uma itinerância sendo alunos. Eu acho que vai ser bem positivo aí nas reciclagens pessoais. O telefone de contato é 011 3287 9705. Obrigada. Boa tarde. O IPC São Paulo gostaria de convidar a todos para a primeira jornada de pesquisas projeciológicas. Ela vai ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro. Ela é aberta para todos os pesquisadores, colocando os artigos ou em formato de artigo ou na chapa da autoexperimentografia projeciológica. Mandar as pesquisas para o e-mail pesquisasprojeciológicas@ipc.org. A chamada de trabalhos vai até o dia 15 de julho. Para todos os interessados, haverão oficinas online em todos os centros educacionais. Então, qualquer dúvida, perguntar para o responsável do técnico científico. Para mais informações, podem ligar para o número DDD 11 3287 9705 no IPC São Paulo. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Bastidores da Aula de Conscienciologia, especialidade Parapedagogiologia, e o verbetógrafo Gabriel Lara. Muito obrigado e boa tarde a todos.